10h48, Dionísio da Silva, um professor, Agatha Meirelles, para chamar de nosso bom dia, professor. Bom dia, Dônula, bom dia, Agatha. É sempre um prazer falar com vocês e ser recebido com tanto carinho e transmitir isso aos nossos ouvintes. Professor, hoje a gente vai falar de uma expressão que não é a que eu queria, porque eu queria falar que você é nosso amigo para cachorro, muito nosso amigo. Mas o que a gente vai falar, a expressão é amigo da onça, mas está tudo dentro do mundo animal, professor. Os bichos se prestam a muitas comparações, a muitas expressões, Agatha. Você, como é uma boa falante do português e tão intuitiva, a gente também pode dizer que você é uma gata, eu sou um cachorro, o dono Léo um Vou cachorro. fazer o pix assim depois, hein, professor, pela gata, hein? Eu vou fazer Mas olha, o amigo da onça, a curiosidade do programa está em que esta série que tornou famosa a expressão no Brasil, consolidou uma expressão que já existia, não é? Mas foi a revista O Cruzeiro, na época a revista de maior tiragem no Brasil. Basta ver que no Brasil, nos anos 40, quando era publicado O Amigo da Onça no Cruzeiro, uma criação do humorista Péricles, está lá escrito sempre, Criação Imortal de Péricles, Péricles Maranhão, que aliás teve um final de vida trágico, depois, se pertinente, a gente conta isso também. Mas o fato é que se baseia numa piada de caçador. Caçador e pescador costumam ser muito mentirosos. Então o caçador está contando que a onça o ataca no mato, ele perde a espingarda, sai correndo do bicho e, não tendo outra arma, se vira e dá um grito e a onça vai embora assustada. E o amigo que ouve a história diz: é mentira tua, é claro que se houvesse isso, a onça tinha te comido. E ele diz: mas você é meu amigo ou amigo da onça? E baseado nessa piada, o Péricles Maranhão criou a charge, o cartoon. Mas acontece que duas pessoas, eu pesquisei esse assunto, Agatha, duas professoras, uma argentina e outra brasileira, a Ana Cristina Carmelino e a Ana Beatriz Flores, fizeram um estudo muito profundo sobre a questão e descobriram que O Amigo da Onça era publicado primeiramente na Argentina por um humorista chamado Guillermo de Vito, na revista Patorosú. E essa revista Patorosú ainda continuou com a série que se chamava Enemigos del Hombre durante muitos anos depois da morte do Péricles, que foi sucedido no Cruzeiro pelo jornalista Carlos Estevão. Agora, a cereja do bolo para esta expressão. Posso continuar ou vocês querem me interromper? Claro, Mas de professor. jeito nenhum, jamais interromperíamos, Funciona professor. pela Pelo cereja do amor de bolo. Deus, vamos nessa. As interrupções são sempre muito bem-vindas. Isso aqui é para fazer colóquio, não solilóquio, né? Vamos fazer a reforma agrária da palavra. Mas então o que aconteceu foi o seguinte: por que uma série chamada Enemigos del Hombre, os inimigos do homem, por sua vez calcada ou inspirada no modelo americano também chamado The Enemies of Men, sempre tratando como inimigo aquela pessoa que te prejudica, no Brasil se torna amigo. Amigo mais da onça, para diferenciar do bom amigo e designar o falso amigo. É que o caráter do brasileiro, especialmente o modo de ser do carioca, ele não dá à palavra sacana um sentido apenas pejorativo. Os comandantes americanos que treinaram os pracinhas brasileiros lá na Itália tiveram essa dificuldade. Eles disseram que os brasileiros nunca diziam não a uma ordem, mas raramente cumpriam, como tinha sido dada. Então, o brasileiro não diz não, mas também depois não faz. E o carioca, eu acho que injustamente, mas o carioca ganhou essa fama de espertalhão,
que é capaz de tirar vantagem em tudo, certo? Certo. Certíssimo. Professor, eu não tenho a autoridade de professor, porém, dou nota 0 para as nossas autoridades que estão patinando com o verbo haver. Toda hora eles estão falando assim: houveram muitos problemas. Professor, a sua dica sobre o verbo haver, a relação com o fazer e depois a correlação com o verbo ter. Olha, Vinícius, a gente ouve muito, realmente, houveram em vez de houve. É uma espécie de hipercorreção. As pessoas se esforçam para errar. Porque errar sem fazer esforço, tudo bem, depois a pessoa aprende. Mas como estão fazendo várias autoridades, tem um ministro do Lula, o novo governo, que ele disse 3 vezes, houveram problemas, houveram várias iniciativas, e na mesma ocasião, está documentado, gravado. Eu não digo isso aqui para vituperar. Gostou do vituperar? Amei, professor. Mandou bem. Vituperar. Outro patamar. Não é para vituperar, não é para falar mal do ministro, mas é que você espera que, como as falas das autoridades serão repetidas, e é bom que sejam, e, sobretudo, sejam depois cumpridas, é desejável que eles tenham cuidado com o que falam e falem na língua que é a língua oficial do Brasil, o português. Não falar como o Jânio Quadros, né? Mas falar corretamente. Então sempre houve. Outra coisa que se erra muito na língua cotidiana é fazer o plural do verbo fazer. A pessoa diz: fazem 2 meses que eu não te vejo. Não, pode fazer muito tempo, mas faz 2 meses. Porque o verbo não muda, essa flexão não muda. Agora, o Vinícius levantou uma outra questão, é que o haver está sendo substituído pelo ter. Eu acho, Vinícius, que brevemente, não sei quando, a gramática vai aceitar 2 coisas que eu vejo muito frequentes. Esse ter como variante, equivalente a ter. Por exemplo, havia muita gente lá. E a pessoa diz: tinha muita gente lá. Tem que ser considerado correta, porque é o povo que faz a língua, mas tem que trazer isso para a Constituição, que é a gramática da língua portuguesa, a nossa Constituição. E outra coisa que eu acho que vai ser mudada é o pronome lhe, que a gente já faz muito tempo que eu não lhe vejo, que é errado, porque faz muito tempo que não o vejo. Eu acho que essas variantes vão ser aceitas. Professor, o que eu tinha lhe perguntado é, por exemplo, o senhor falou, havia muita gente lá. Se eu trocar esse havia por exemplo, havia muitas pessoas lá. Se eu trocar o havia por tinha muitas pessoas lá ou tinham muitas pessoas lá? Olha, tem que continuar tinha, porque havia não flexiona, não é? Fica na terceira pessoa do singular. Havia muitas pessoas. Não vai para o plural. Haviam está errado. O haviam, ele vai para o plural quando é composto. Sim. Tipo assim, havia um posto pimenta demais na feijoada. Equivale a tinha um posto. No composto vai. Essas regras não são muito simples, mas o normal é: não diga houve, não diga houveram muitas pessoas. Quando for plural, diga sempre houve, que você não vai errar. E se você disser tinha, você sabe que isso ainda não está sancionado. O português não é nada simples, mas ainda bem que a gente tem o professor Dionísio da Silva para simplificar a nossa vida. Professor, quinta-feira que vem tem mais no mesmo bate-horário, bate-local, combinado? Combinado. Agatha, um beijo para ti, um grande abraço ao Vinícius e aos nossos ouvintes e até de repente.